Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, irmãos. Bom dia, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus para esse nosso domingo, dia 9, dia da dedicação da Basílica do Latrão. É uma festa que é a Catedral de Roma e nós vamos fazer então esse evangelho desse dia em João 2. Não deixe de dar o seu gostei e também compartilhar essa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntavam a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos. Então, hoje, nesse domingo, que é 9 de novembro, nós celebramos a dedicação da Basílica de São João do Latrão, que é uma festa importante para a Igreja Católica, e podemos nos perguntar por que essa festa é importante. Bom, essa Basílica de São João do Latrão, primeiro de tudo, não é a Basílica de São Pedro. Muitos pensam que a igreja principal do Papa é a Basílica Petrina, no Vaticano. Na verdade, a Basílica de São João do Latrão é a catedral do Bispo de Roma, o Papa. E ela é considerada a mãe de todas as igrejas do mundo. E ela, para nós, ela tem um símbolo de unidade, enfim, para a cristandade como um todo, pois celebrar a dedicação dela ou a inauguração solene dessa Basílica é celebrar a unidade e a comunhão de toda a Igreja Católica com a sede de Roma e com o Santo Padre. Sabemos que a igreja é o povo, né? Não é só a pedra que importa, mas a igreja é o povo. A festa nos lembra que a verdadeira Igreja de Deus não é feita primariamente de pedras, mas de pessoas vivas, batizadas, que formam o templo santo de Deus. Olhando um pouco hoje esse evangelho, que é essa passagem em João capítulo 12, que trata da purificação do templo e que é profundamente rica e nos oferece uma reflexão poderosa no contexto dessa festa. Jesus mostra um zelo ardente ali dentro daquele templo, um zelo profundo e ardente pela santidade da casa de seu Pai. O templo, que deveria ser um lugar de encontro com Deus, um lugar de oração e de graça, tinha se transformado em um mercado. O comércio em si não era o problema maior, mas sim a distorção do sagrado. A fé havia sido reduzida a uma transação comercial. Compra-se um animal para o sacrifício, troca-se moeda para a oferta. A relação com Deus corria o risco, sim, de se tornar mecânica e também interesseira. O gesto forte de Jesus com o chicote de cordas é um alerta sobre essa realidade, esse perigo para todos nós. O que temos transformado em mercado em nossa vida espiritual? Pergunta: será que às vezes tratamos Deus como um vendedor celestial de quem esperamos favores em troca de nossas obrigações religiosas? Será que nossa paróquia ou nossa comunidade é um lugar de acolhida e oração ou um ambiente de negócios, fofocas e interesses? Pois bem, a resposta que Jesus dá para eles, os ouvintes dele, os judeus, entre aspas, destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Que é uma afirmação fundamental aqui dentro dessa passagem. E Jesus dá essa resposta àqueles que pediam um sinal, né? Então os judeus pensavam, claro, no magnífico templo de pedra construído por Herodes e achavam que Jesus falava disso, mas Jesus falava do templo do seu corpo, portanto é um enigma. Acaba se transformando no enigma porque eles não sabem do que Jesus está falando. Mas aqui está o ponto importante. O verdadeiro e definitivo templo, onde Deus habita e se encontra com a humanidade, não é um edifício, mas é uma pessoa, quer dizer, a pessoa de Jesus Cristo. A sua morte, que simboliza de fato a destruição do templo, o seu corpo, mas também a sua ressurreição 3 dias depois, que simboliza o reerguimento do templo, são o sinal máximo do seu amor e seu poder. É através de Cristo, o templo vivo, que temos acesso ao Pai. Portanto, para nós a metáfora é importante, porque nós somos templos do Espírito Santo. A reflexão não para, de fato, aí nessa ideia do templo, que
cai, que é o corpo de Cristo, e depois se levanta na ressurreição. São Paulo, em suas cartas, ele leva essa verdade adiante. Vamos lembrar 1 Coríntios 3,16, abre aspas. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se Cristo é o templo, nós batizados unidos a Ele, nos tornamos também templos vivos do Espírito Santo, isso na teologia paulina de São Paulo. Claro, essa é uma ligação perfeita para a festa de hoje. Celebramos a Basílica de Pedra, quer dizer, São João do Latrão, que simboliza a Igreja Universal. Pois bem, o Evangelho nos aponta para Cristo, o templo vivo, a pedra angular. E a reflexão final nos leva a nós mesmos, pedras vivas desse mesmo templo. A conclusão é muito simples. Hoje, de fato, Jesus entra no templo do nosso coração. Mas a pergunta é, o que ele encontra lá no templo do nosso coração? Será que ele encontra um espaço de oração entregue ou ele encontra um mercado cheio de barulho, de preocupações mundanas, de vaidades, de pecados que o afastam? A ação de Jesus não é de condenação, mas de purificação amorosa. Ele quer expulsar tudo que nos impede de ser uma verdadeira morada de Deus. Celebrar a Basílica de Latrão é, portanto, um convite, primeiro, a cuidar de nossa igreja e comunidade, sendo membros ativos e unidos, ligados a ela. Depois, cultivar a nossa relação com Cristo, pois a nossa relação com Cristo, que é o templo vivo, através da Eucaristia e da oração, e depois purificar constantemente o templo da nossa alma, pela graça dos sacramentos, para que o Espírito Santo possa habitar em nós em toda a sua plenitude. Pois bem, irmãos, vamos pedir nessa festa de hoje que Nossa Senhora, que em seu ventre formou o primeiro e mais sagrado de todos os templos, nos ajude a ser cada dia mais uma morada digna para seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.